A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É bom estar aqui, Igreja Metodista da Usina, 3 anos de vitória, né? Eu sou de Petrópolis, nascido e criado em Petrópolis, pastoreei quase 8 anos em Petrópolis, de 6 a 8 anos. E com 15 anos de idade, eu tive um chamado missionário. Fui vocacionado com 15 anos de idade para trabalhar na floresta amazônica. Então, depois de trabalhar em Petrópolis, esse período na igreja central de Petrópolis, na igreja do bairro Castrioto, na igreja do Quitandinha, eu peguei minha esposa de 32 anos, meu filho de 1 ano e minha filha de 3 anos, e nós fomos morar na floresta amazônica. Moramos numa cidade muito bonita em Rondônia, perto da Bolívia, chamado Ji-Paraná. Ji-Paraná, perto de Rondônia, uns 400 quilômetros de Porto Velho. Rondônia fica entre Bolívia, Acre, Amazônia e Mato Grosso. É a floresta amazônica, pertence à Amazônica, legal, né? E morando em Ji-Paraná, nós trabalhamos em todo o norte do Brasil. Na Amazônia, Roraima, Rondônia, Acre, Pará e Amapá, na área de treinamento de liderança. Então foram 10 anos que nós servimos a região norte do Brasil. E pela graça de Deus, em 2011, nós completando 10 anos, eu senti o desejo de voltar. E o bispo então nos nomeou para a Igreja Metodista de Vila Isabel. Igreja que está completando esse ano 111 anos no mesmo local, né? E uma benção, a igreja tem estado num momento muito gostoso, muito abençoada, uma igreja muito viva da graça de Deus, né? Como essa igreja que é viva da graça de Deus. É uma benção estar aqui. Hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães, o Dia da Ascensão de Cristo, quando Jesus voltou para o céu, e a comemoração dessa noite, a comemoração dos 3 anos de vida dessa igreja, cujo tema é: em Jesus vivemos a verdadeira liberdade. Amém? Muito bem, eu sou casado com a Marisa, pai da Lídia e do Estevão, e a Marisa tem alguma coisa muito especial que a Cecília tem, né? A Marisa nasceu em Leopoldina, Minas Gerais. Por isso que a Cecília é bonita. Quem nasce em Leopoldina e é mineiro é muito bonito, né? Muito bem. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus. Quem é mineiro aqui? Levanta a mão. Tem algum mineiro? Nenhum mineiro? Quem é carioca da gema? Levanta a mão. Ei, carioquês. Sou petropolitano. Fora do estado do Rio, você pode nascer lá no norte do estado do Rio, ou lá no sul do estado, não interessa onde você nasce. Fora do estado do Rio, você é chamado de carioca, sabia? Mas eu não sou carioca, eu sou petropolitano. Não, você é carioca. 10 anos eu fui chamado de carioca sem ser, não é? Seria um prazer. O Rio de Janeiro é uma terra muito bonita, muito abençoada, e os crentes do Rio de Janeiro são abençoados. Amém? Glória a Deus. Fico muito feliz em ser carioca. Hebreus capítulo 12. É o texto que o Senhor colocou em meu coração para pregar essa noite. Hebreus 12. Palavra do Senhor. Hebreus 12. Apenas um versículo, o versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra
do trono de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, aqui está a tua santa palavra. Nós já te agradecemos, ó Pai, pelas orações respondidas, pelos louvores, ó Pai, que foram ministrados essa noite, por esse momento de visitação do teu Espírito Santo. Pai amado, como é bom estar numa igreja onde a gente sente a alegria do Espírito Santo. Pai amado, esse ambiente tão gostoso. Deus, a gente sente que esse local não é, Pai amado, um templo, é um local de família, muito mais do que um templo religioso, é um local de família de Deus, casa de Deus, igreja do Deus vivo. Muito obrigado, ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, eu pastoreei durante 4 anos ou 5, como tempo parcial. Isso significava que eu, além de trabalhar na igreja, eu tinha mais 5 trabalhos. Alguém falou assim, você está tirando emprego de 5. Tem 6 trabalhos, tirei emprego de 5. Inclusive eu lecionei aqui no Bennett nessa época. Lecionei em Paraíba do Sul, trabalhei no Instituto Metodista de Petrópolis, eram 6 lugares semanalmente. Mas ainda assim eu conseguia um dia na semana para descansar. E era segunda-feira. Segunda-feira era o meu dia sabático. Era o meu dia de parar e descansar. A Marisa estava grávida da Lídia, nossa filha mais velha, de 8 meses. E eu falei, Marisa, morando em Petrópolis, Itaipava, que é um bairro, né? Olha, em Itaipava tem um Pesque Pague. Vamos comigo no Pesque Pague? Vamos passar o dia inteiro lá? Eu não gosto de pescar, tá? Mas a gente pesca. Mesmo sem gostar, a gente fica por lá, almoça, depois vem embora. Falei, então tá bom. Eu preparei tudo, preparei o carro, preparei um lanchezinho, preparei a toalha, estava tudo preparadinho e saí de Petrópolis em direção ao Bing para pegar a BR-040 e ir para Itaipava. Só que quando eu estava saindo do Bing para entrar na BR-040, tinha até um posto da Polícia Federal, que não tem mais, da Rodoviária Federal. Eu parei, olhei, quando eu acabei de olhar, eu fui. Quando eu fui, eu acertei na traseira, o lado para a traseira, de um caminhão de lixo, aquele de caçamba. Aquele caminhão, ele é tão blindado, que o carro fica todo em pedacinho e ele nem arranha. Essa é a verdade. Quando eu bati no carro, a frente do meu carro subiu, a tampa levantou, o lado amassou, mas foi uma coisa terrível, não é? Mas questão de frações de segundos, aquela caçamba não pegaria do lado da Marisa, grávida de 8 meses. Foi um livramento de Deus. Inclusive, e na frente da Polícia Rodoviária Federal, né? O policial falou, escreve aí o que você descreve que aconteceu. Eu escrevi assim, eu não olhei para o lado certo, nem prestei atenção na placa. Sou totalmente culpado. Eu fiquei quietinho no meu canto, esperando outro policial vir, e o rapaz do caminhão ficou lá na frente, quietinho também, esperando. Eu falei, o cara vai vir brigar, né? Aí como passaram meia hora, 30 segundos, minutos, e ele não apareceu, eu fui até o rapaz e falei, olha meu irmão, eu quero pedir desculpa, eu sou pastor da igreja metodista. Ele falou, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Era um servo de Deus, né? Por isso que não aconteceu nenhuma briga. Mas é interessante, irmãos e irmãs, que eu bati justamente porque eu estava olhando para o lado errado. Aconteceu aquele acidente porque eu estava olhando para o lado errado.
E quando a gente olha para o lado errado, tudo dá errado. Não apenas na vida cotidiana, mas na família, na área espiritual, principalmente, em todas as áreas da nossa vida. Quando o nosso foco está do lado errado, tudo dá errado. Quando nós miramos o que não devemos mirar, quando nós olhamos da forma errada ou para o lado errado, tudo dá errado. Esse acidente ocorreu exatamente porque eu não olhei para o lado certo. E a vida espiritual também é assim. Nós temos várias opções para mirar nosso olhar, para fixar nosso olhar. E se nós não olharmos para o lado certo, tudo dá errado. A palavra de Deus essa noite é justamente essa: para ser abençoado, você precisa olhar para a direção certa. Eu quero ser muito abençoado. O que eu preciso fazer? Olhe para a direção certa. Tem pessoas que estão sofrendo na área profissional, sofrendo na área sentimental, sofrendo em várias áreas, porque estão colhendo o que semearam, porque um dia olharam para o lado errado. E a palavra do Senhor nessa noite, ela nos ensina para onde devemos olhar. E eu quero dar 4 respostas baseadas nesse versículo de Hebreus 12, versículo 2. Para onde olhar? Olhar para onde? Primeira resposta: olhar para o autor da fé. Diga, olhar para o autor da fé. Amado, o que é o autor? O que significa a palavra autor? A fé que você tem e a fé que eu tenho, independente da informação religiosa, ou da cultura religiosa, ou do contexto religioso no qual fomos criados, a fé que eu tenho, essa disposição interior de buscar o Senhor, buscar um ser transcendente, buscar uma razão de ser, essa fé, ela tem um autor, ela tem um dono, ela tem um criador. Recentemente, eu estava lendo o jornal o Globo, falando de um templo que está sendo criado na Europa, né, e também nos Estados Unidos, os 2 primeiros templos ateus, com ritual. Fiquei impressionado, né? Ou seja, eu perguntei, como assim? Estava lá o artigo. Amados irmãos e irmãs, essa fé que o ser humano tem, não importa para onde ele direciona, ou para Deus, ou para o diabo, ou para o dinheiro, essa fé dentro do ser humano, esse desejo pelo transcendente, essa inquietação pelo Deus da vida, quem colocou, quem é o autor, é o Senhor Jesus. Só que tem, amado, eu tenho fé, mas eu tenho que olhar para o autor da fé, e o autor da fé é o Senhor Jesus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e tudo que foi feito, se fez, foi ele, o autor de tudo. Jesus é o autor da nossa fé. Amados irmãos e irmãs, não olhe para quem não gerou a fé em você. Olhe para Jesus. A Bíblia diz, olhando firmemente. É um olhar atento,
é um olhar firme para o autor da fé. Na nova versão da Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. Olha que versículo, hein? Amados irmãos e irmãs, procure a fé em Deus, não na razão humana. John Wesley, um cristão do século XVIII, inglês, um pastor anglicano que morreu anglicano, iniciou o movimento metodista na Inglaterra, que deu origem ao movimento metodista, que depois se transformou em igreja metodista. Ele tem uma frase muito interessante sobre a igreja, sobre os irmãos e irmãs procurar fé em Deus, não na razão humana. Ele diz assim, isso no século XVIII, ele escreveu: faça a razão tudo o que ela pode, usai-a até onde ela possa ir, mas reconhecei ao mesmo tempo que ela é totalmente incapaz de dar fé, esperança ou amor, e consequentemente de produzir quer a verdadeira virtude, quer a felicidade substancial. Esperai essas coisas de fonte mais alta, do Pai dos Espíritos de toda carne. Ou seja, eu vou olhar para o autor da minha fé. Diga glória a Deus. Eu vou olhar para o autor da minha fé. Deus me fez um ser espiritual. Esse corpo aqui, amado irmãos e irmãs, ele passa. Esse corpo aqui passa, se desfaz, volta para o pó. A Bíblia diz que o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Mas dentro de mim tem um espírito com fé, e o autor dessa fé é Jesus. Então eu vou olhar firmemente ao autor da minha fé. Senhor, o Senhor me fez como imagem e semelhança, o Senhor me fez para a tua adoração, os meus olhos agora estarão voltados para o Senhor. Diga glória a Deus. Segundo, olhar para o consumador da fé. Primeiro, olhar para o autor da fé. Segundo, olhar para o consumador da fé. O que é consumador? A Bíblia está dizendo que eu tenho que olhar firmemente para o autor e consumador da fé. A palavra consumador é aquele que finaliza, aquele que aperfeiçoa, aquele que consuma. Na versão da linguagem de hoje, o texto está muito próximo do original grego, quando ele diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. Agora, e é ele quem a aperfeiçoa. Ou seja, a nossa fé, ela é aperfeiçoada em Jesus. O autor dos Hebreus diz que apenas Jesus pode aperfeiçoar a nossa fé, que somente Jesus pode levar a nossa fé a um nível superior. Sua fé, a minha fé, ela é aperfeiçoada em Jesus. Ele apenas não é o autor, ele é o consumador da fé. Por isso que eu tenho que olhar para Jesus. A minha fé vai ser consumada, vai ser aperfeiçoada. E é essa fé aperfeiçoada que ela vence o mundo. 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E é esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fui visitar a Andréia,
no hospital Casa Beneficência Portuguesa de Petrópolis, no bairro chamado Valparaíso. Andréia desenvolveu no cérebro uma enfermidade que está associado, alguns acreditam, ao consumo da carne de porco, o porco contaminado. E desde pequena ela desmaiava. Andréia agora era uma menina de 20 anos, bonita, muito bonita. Ela brigou com a mãe, entrou para o quarto e ficou ali a noite inteira. 8 horas da manhã, a mãe bateu na porta, Andréia não atendeu. Quando ela viu, ela estava em coma, no quarto, em estado de coma, morrendo. A mãe correu, levou para o hospital, e o médico falou assim: olha, pelos exames que fizemos, ela deve ter 2 ou 3 vermes bichos desse na cabeça. Nós vamos abrir. É interessante, olha como é que Deus providencia tudo. O médico ali de Petrópolis, ele estava vindo dos Estados Unidos, num congresso que tratou exatamente dessa doença. Ele então abriu e descobriu 25 bichos daquele. E ele vai produzindo um gel. Um médico lá da minha igreja está me ensinando como é que é esse gel. Esse gel ele vai crescendo como fosse casca de cebola assim, olha. Não é? E aí foi esmagando e vai esmagando a massa cefálica. E eu lembro que eu cheguei assim na UTI, ela estava com o lençol da cintura para baixo, daqui para cima cheio de tubo, sem camisa, careca, lógico, porque abriu a cabeça, em coma, conduzida. E eu olhei assim, Andréia, e eu falei: realmente a Andréia está morrendo. Falei: Andréia, me escuta. Aí o médico anda para lá, para cá. Quando eu cheguei na igreja, eu avisei, falei: irmãos, eu fui visitar a Andréia. A Andréia está muito ruim. A Andréia está realmente numa situação difícil. Acabou o culto, nós fomos para a cantina. Enquanto eu estava lá na cantina, um grupo de oração entrou no quarto e ficou orando: Senhor, cura a Andréia. Senhor, cura a Andréia. Eles oraram assim meia hora, com muita fé. E eu ainda pensei: puxa vida, eles são pessoas de fé, né? Mas ela está morrendo. Pela graça de Deus, ela teve alta da UTI e foi para o quarto. Aleluia. Fui visitá-la no quarto, corpo cheio de ferida. Tinha até uma fisioterapeuta trabalhando o braço, a perna dela. E o médico disse para a mãe: mãe, se a tua filha sobreviver, você vai ter dentro de casa uma boneca. Ela não irá se movimentar. E outro detalhe, ela não vai reconhecer quem ela é e quem as pessoas são. Você vai ter uma boneca. E a mãe orando. Eu cheguei na igreja e falei: irmãos, a Andréia não está mais na UTI, está no quarto. Aquele mesmo processo, acabou o culto, teve a cantina, e o grupo de teimosos orando: Senhor, cura Andréia. Senhor, cura Andréia. Amados irmãos e irmãs, a Andréia teve alta. E eu fui visitar a Andréia em casa. Pela graça de Deus, ela já estava pegando a colher e comendo sozinha. Ela começou a ter restaurado todo o movimento do corpo. E o médico disse que ela não ia lembrar de nada. A mãe estava conversando com o pai: olha, eu preciso ver o número da conta dela. Pega lá o CPF dela. Ela falou assim: mãe, meu CPF é número tal. Amados, Deus restaurou completamente a vida daquela menina. A fé, a Bíblia diz assim: porque
todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. Tem momentos, amados, na vida que você não tem mais nada a não ser tua fé. Tem momentos na vida que você não tem nem como se movimentar, mas você tem a fé em Jesus, essa fé que Ele, além de ser o autor, Ele é o consumador, ou seja, quando você entrega a tua vida ao Senhor, essa fé que você tem, ela é aperfeiçoada, ela é melhorada, ela é evoluída, porque Ele é o autor, Ele é o consumador da fé. Amém? E para aquele que tem fé, não há impossíveis. Amém? Terceiro, olhar para aquele que sofreu na cruz. Olha o que o texto diz, versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Amados irmãos e irmãs, pela nossa salvação, Jesus suportou a cruz. Quem é que morreu por você? Quem é que ressuscitou o terceiro dia? Quem é que subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? É Jesus. A Bíblia diz que a sua alegria estava na nossa salvação. Diz assim, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, da humilhação. Que alegria é essa? Olha, eu vou suportar a cruz, porque eu sei que eu me alegrarei. Que alegria Jesus estava querendo? A nossa salvação. 2 Coríntios 1,5 diz, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Novamente citando a nova versão na linguagem de hoje, desse versículo, ele diz assim, ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. Ou seja, Jesus sofreu a cruz com um propósito. Uma das figuras mais bonitas da relação da cruz com o Antigo Testamento está no Evangelho de João, relacionado com Números capítulo 21. Números capítulo 21 diz que o povo murmura contra Deus, e Deus então permite que serpentes venham e comece a ferir as pessoas, e as pessoas começaram a morrer. O povo se arrepende, Moisés clama a Deus, e Deus manda Moisés fazer uma haste de bronze, em forma de serpente. E a Bíblia diz que todos aqueles que fossem mordidos pela serpente, picados pela serpente, que olhasse para a haste de bronze, era curado. Agora vem o Evangelho segundo São João, capítulo 3, 14, dizendo, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Agora preste atenção, quando a pessoa era mordida pela serpente, ela tinha que olhar para a haste de bronze. Não era para olhar para Moisés. Imagina, a pessoa foi picada pela serpente. Ai Moisés, me ajuda Moisés. O que vai acontecer com a pessoa? Morreu. Amado, se você ficar olhando para homens, olhando para instituições religiosas, olhando para a pessoa, tua fé morre. Tem que olhar para o autor e consumador da fé. Diga glória a Deus. Da mesma forma, não era para ficar olhando para a serpente. A serpente picou. Ai, foi aquela serpente me fez mal, aquela serpente me machucou, foi ela. O que vai acontecer? Morreu.
vai morrer. Amado, nós sabemos que o arqui-inimigo de Deus, Satanás, trabalha ao ponto de Paulo falar que nós não ignoramos os seus desígnios, né? Ele trabalha. Nós sabemos que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Mas nossos olhos não estão na serpente. Os nossos olhos estão no autor e consumador da nossa fé. Diga glória a Deus. Também, amados irmãos e irmãs, não era para ficar olhando para a mordedura. A serpente foi, ai, olha como está inflamado, ai, está inchado, está vermelho, olha, o que ia acontecer? Ia morrer. Você tem que olhar para Jesus, meu irmão. Ficou olhando, olha o meu sofrimento, olha o que aconteceu comigo, olha o que aconteceu no ano passado, olha o que aconteceu em nome de Jesus. Nós temos que olhar para aquele que morreu na cruz, olhar para aquele que levou o nosso pecado, olhar para aquele que levou a nossa dor. Olha para Jesus. Quem sofreu na cruz para te salvar? Então olha para Ele. Nele virá a salvação e a graça. Olhar para o autor da fé, olhar para o consumador da fé, olhar para aquele que sofreu na cruz. E por último, para terminar essa palavra, olhar para aquele que está sentado à destra do trono de Deus. Hebreus diz assim: olhando firmemente, diga firmemente, para o autor e consumador da fé. Está vendo? Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da humilhação, está assentado à destra do trono de Deus. Amado, Jesus não está na cruz, Jesus não está no túmulo, Jesus não está em estado de putrefação, Jesus não está como um boneco ali no cantinho, não! Jesus está assentado à destra do trono de Deus. Hoje é o dia da ascensão de Cristo. 40 dias depois da Páscoa, Jesus é levado aos céus, Ele vai aos céus, Ele se assenta ao trono de Deus. Foi algo tremendo, amado. Lucas diz que enquanto Ele abençoava, Ele ia subindo. A Bíblia diz, amado, que depois que Jesus sobe e senta-se à destra de Deus, Marcos diz, finalzinho do Evangelho de Marcos, que os apóstolos saem pregando o Evangelho e o Senhor ia corroborando com eles por meio dos sinais que se seguiam. Jesus está à destra do trono de Deus. Isso significa, amados irmãos e irmãs, que quem pode interceder por nós é o Senhor Jesus. Quem que está hoje no trono da graça, à destra de Deus, é o Senhor Jesus. Hebreus 7:25 diz isso. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amados, Jesus hoje, Ele está ao lado do Senhor, intercedendo por nós. Preste atenção nisso. É bom saber que alguém está orando pela gente, não é? Imagina o pastor sábio falar para você: olha, essa noite Deus me incomodou, eu acordei 3 horas da manhã e orei por você. Que bom saber que alguém ora pela gente. Agora preste atenção nisso. Jesus está permanentemente junto ao trono de Deus, intercedendo por você. Amém?
Intercedendo para quê, pastor? Para que você seja abençoado, para que você seja cheio da graça, para que a obra que Ele tem na tua vida se realize, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Eu tenho que olhar para o autor da fé. Eu tenho que olhar para o consumador da fé. Eu tenho que olhar para aquele que sofreu na cruz. Eu tenho que olhar para aquele que está sentado à destra do trono de Deus. Eu lembro na minha adolescência, um hino que eu aprendi, que dizia assim: olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em Teu olhar, Senhor, e não olhar atrás. Calabachore canta labacharanavias. Um paralítico na Porta Formosa, pedindo esmola, chega para Pedro e João e diz: me dá uma esmola. Pedro e João diz para o paralítico: olha para nós, nós não temos ouro nem prata, mas em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Por que Pedro, por que João falaram isso? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Quem olhava agora para Pedro, via Jesus. Amém? Ou seja, quando eu olho para Jesus, a beleza de Jesus vai refletir na minha vida, e eu posso ser, preste atenção nisso, eu passo a ser a porta e a alegria de Deus, como mensageiro de Deus, como instrumento de Deus, para aquelas pessoas que estão necessitando. Como Jairo conseguiu a ressurreição da sua filha? Ele foi primeiro a Jesus. Pastor, eu quero que Deus restaure toda a minha família. Primeiro você tem que ir a Jesus. Você tem que olhar para Jesus. Jairo vai a Jesus, ajoelha diante de Jesus, olha para os olhos de Jesus, clama a Jesus. Então Jesus vai na casa dele e realiza o milagre. Eu quero que você fique de pé em nome do Senhor Jesus. Olhar, feche teus olhos para o Senhor Jesus. Olhar para o Senhor Jesus. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu estava numa noite fria de Petrópolis e fui numa igreja. Nunca tive orientação religiosa, mas fui numa igreja. E naquela igreja pregaram a palavra do Senhor. E eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu olhei para Jesus e a minha vida nunca mais foi a mesma. Nessa noite, eu quero convidar você a orar comigo, a permitir que Jesus nessa noite realize na tua vida um novo nascimento. Você já crê em Jesus desde pequenininho. Talvez você já ama Jesus desde pequenininho. Mas você precisa passar pela experiência do novo nascimento. Você precisa falar: Jesus, entra com providência e salvação na minha vida. Eu quero olhar para Ti. Essa é a primeira oração que eu quero fazer.
Talvez você essa noite esteja desviado, fora da igreja de Jesus, ou nunca teve essa experiência de salvação. Mas você essa noite deseja ter essa experiência. Sai do seu lugar e vem aqui e fala: Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida, eu quero olhar para Ti. Se tem alguém que quer fazer essa oração comigo, voltando para Jesus, ou desejando nascer de novo: Senhor, eu quero ter uma nova experiência contigo, eu preciso ser uma nova criatura, o Senhor está me chamando para o discipulado, eu quero ser teu discípulo, eu preciso que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. E essa noite, Senhor, eu tenho muitos lugares para olhar, mas eu quero olhar para o Senhor. Aleluia. Quem precisa dessa oração, vem aqui em nome de Jesus. Olhar somente a Ti, Jesus. Olhar somente a Ti, Jesus. Olhar somente a Ti, Jesus. E não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Segunda oração que eu quero fazer para você. Lembra Pedro? Ele começou a andar nas águas olhando para Jesus. Quando ele, pastor Sávio, começou a olhar para a força do vento, para o movimento das águas, começou a afundar. Você está passando por uma luta, por uma tribulação. Jesus é o verdadeiro libertador. Olha para Ele, porque Ele é o verdadeiro libertador. Você está passando por uma luta difícil. E nessa noite, você vai olhar para Jesus. E assim como Jesus colocou a mão em Pedro e levantou Pedro daquela situação que ele estava vivendo no mar da Galileia, nessa noite Deus vai colocar a mão sobre a sua vida e vai te levantar dessa situação. Ele é o autor, Ele é o consumador da sua fé. Ele é aquele que morreu na cruz e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E essa noite você vai falar: Senhor, eu preciso de uma intervenção urgente do Senhor na minha vida. Eu preciso em o nome do Senhor. Eu não vou olhar o tamanho do meu problema, eu não vou olhar a situação que eu estou passando, mas eu quero olhar firmemente o autor e consumador da minha fé. Amém? Quem necessita dessa oração, vem aqui na frente.